na sua vida, que você que nos acompanha semanalmente, todos os domingos às 10 da noite, e você que está chegando por aqui pela primeira vez, que você possa estar aproveitando, desfrutando deste momento de aprendizado da palavra do Senhor. Quero, antes de passar para o tema e para o texto, dar um aviso de algo novo aqui sobre essas transmissões. O Facebook está com algumas diretrizes novas sobre armazenamento de gravações ao vivo, tá? Então, antigamente eu mantinha essas gravações na minha conta do Facebook para, né, quem quisesse assistir tempos depois, meses, até anos, né? Mas, infelizmente, agora a nova diretriz, ela diz que toda live gravada será deletada após 30 dias. Então, ao final dessa transmissão, vai estar no primeiro comentário dessa live aqui no meu Facebook, com o link do meu canal no YouTube, onde cada uma dessas lives fica postada e armazenada lá. De lá não vai sumir, não vai ser deletado. Então, você que possivelmente no domingo à noite não consegue assistir e você deixa aí para assistir na semana, enfim, eu peço que você me siga lá no YouTube, no nosso canal, para que você tenha aí até esse tempo de assistir não somente essa, mas as transmissões anteriores, tá? Então, você que me acompanha pelo Facebook, segue lá no YouTube, Evangelista Robson Camargo. Caso você tenha alguma dificuldade, já vai ter o link aí nos comentários, assim que eu terminar essa transmissão. Dito isto, vamos começar a nossa ministração de hoje, a nossa explicação de hoje. O texto que o Senhor coloca no meu coração essa noite é da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Sempre uma das preocupações aqui é o alcance, até para quem tem mais dificuldade com Bíblia. Então, se você tem aí uma Bíblia perto de você, ainda que nem seja tua, tá aí perto de você a Bíblia da tua mãe, do teu pai, né? Pede licença aí, pega aí emprestado. Tenho certeza que essa pessoa não vai se opor. No Novo Testamento, você vai passar lá por Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, e você chega em Filipenses, tá? Uma colinha aí para quem ainda não tem muita afinidade, ainda não maneja bem, tá? Então, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, estaremos lendo a partir do verso 12. Estaremos lendo do verso 12 até o final deste capítulo, que é o verso 21, e também estaremos lendo o primeiro versículo do capítulo 4, do capítulo seguinte. Então, é você que tem sua Bíblia, eu sempre falo isso no começo das transmissões, é muito importante que você tenha, sempre que você escutar uma exposição da palavra de Deus, que você tenha um exemplar da palavra com você para ir acompanhando, né? E verificando a veracidade do que está sendo dito, né? Se bate com o que está na Escritura. Se você ainda não tem, crie esse hábito, né? Vamos então para a leitura. Filipenses 3, a partir do verso 12. Na minha tradução aqui, o título está como A Soberana Vocação. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Verso 17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles, Deus aqui com D minúsculo, é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Este trecho que nós lemos aqui, ele é dividido em 2 blocos. E daí surge o tema dessa transmissão, que é uma pergunta: perseverantes ou inimigos da cruz? Como sempre fazemos, vamos para o contexto. O apóstolo Paulo, em suas viagens, ele planta uma igreja em Filipos, na cidade de Filipos. Plantar aqui, para quem não tem muita proximidade com esse termo, é o ato de você iniciar uma igreja num local. Você faz ali a pregação da palavra, algumas pessoas são alcançadas e há semanalmente ali um ponto de pregação, de culto, enfim, são designadas pessoas, tal, e é colocada ali, iniciada uma igreja. Então, quando você ler na Escritura que foi plantada, é no sentido de que foi, iniciado ali. Tá? Então, Paulo, ele após plantar, iniciar essa igreja na cidade de Filipos, ele tem o cuidado de, durante as suas viagens seguintes, ele manda cartas, não só para Filipos, mas para todas as outras igrejas as quais ele iniciou, E neste trecho que nós lemos aqui hoje, ele dá 2 cenários completamente diferentes para aquele povo. E repare, é óbvio que a palavra ela é inspirada para ensinar a todos, mas ela começa ensinando os da casa. Se há conselhos, se há promessas, se há chamadas de atenção, primeiro é para quem já está na igreja, posteriormente para os de fora. Então, usando até um termo um tanto vulgar, mas um tanto pesado, mas o porrete fecha na cabeça primeiro de quem conhece, de quem tem mais responsabilidade e será cobrado pelo tanto que conhece. E a primeira parte deste trecho que nós lemos vai falar da soberana vocação, que é a vocação de perseverar na fé.
Vamos estar lendo verso por verso para estar explicando ponto a ponto aqui, como sempre fazemos. Verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo começa a falar sobre perseverança já apontando para o final, né? Ele já começa esse trecho da carta endereçada aí à igreja dos Filipenses, ou à igreja de Filipos, apontando para o final para explicar o começo. Eu explico. O final da perseverança de um crente é o céu, né? O final da perseverança é alcançar a perfeição, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo celestial, semelhante ao de Cristo por toda a eternidade. Este é o final. Mas Paulo aqui ele vai apontar para o final para trazer aquele povo para os dias, né, que eles estavam vivendo. Então ele diz, não estou dizendo que eu já recebi a perfeição. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu não sou em nada diferente de vocês. Não é porque eu sou alguém que conhece, que se desdobra em conhecer a palavra, que planta igrejas em cidades, que sou conhecido e tal, que isso me coloca num patamar acima do de vocês, principalmente no fator perseverança. Aqui ele está passando a mensagem de que a mesma luta que vocês passam, eu também passo. Então, ele diz, olha, eu ainda não alcancei a perfeição. Ela não é alcançada neste mundo aqui por completo, mas é necessária uma caminhada de aperfeiçoamento. Você não é perfeito, você não é ainda santo 100%, isso vai ser alcançado no último dia, na eternidade em paz com Deus para quem for salvo. Mas há um processo, não é aqui ele está dizendo que a caminhada atual não é para ser uma zona de conforto, em que eu simplesmente ponho as mãos aqui, espero chegar no último dia e a gente vê. Não. Mas ele diz, olha, eu ainda não alcancei, mas prossigo para conquistar. Prossigo para conquistar o quê? Bens materiais? Não. Prossigo para conquistar a soberana vocação, a recompensa de quem persevera, a recompensa dos perseverantes, pelo que também fui conquistado por Cristo. Aqui ele está citando, quando o Senhor diz, sejam santos porque eu sou santo. Jesus não estava dizendo, sejam santos agora na mesma medida que eu sou. Ninguém alcança esse patamar assim. Então ele está dizendo, olha, sejam porque eu sou, então comecem a se esforçar para ser, não retrocedam, não voltem atrás. No verso 13, Paulo parece até um tanto repetitivo, mas ele vai reforçar o que ele falou aqui anteriormente. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? Novamente, aqui ele está falando da etapa final da santificação, da perfeição espiritual. Ele afirma novamente, eu não alcancei isso ainda. Então, não, talvez ele foi até repetitivo, porque alguém ali estivesse vendo uma santidade mais elevada nele, algo maior, que colocaria todos os demais ali num patamar abaixo. Ele está falando, não, para com isso. Eu estou na mesma posição que vocês e eu estou correndo atrás, eu estou trilhando essa mesma estrada que vocês. Embora eu tenha maiores responsabilidades, mas a estrada é a mesma. E ele diz, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço.
E aí ele dá a receitinha de bolo, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aqui Paulo vai começar a explicar como que se trilha essa estrada de santificação, de ser vocacionado para o que o Senhor chamou, né? Ele diz, olha, a primeira etapa, aqui você pode até entender como uma listinha gradual. Primeiro ponto, para você trilhar essa estrada, seguir os passos do Senhor. Esquecer do que passou. Muita gente, infelizmente, é presa ao passado. Então, é alguém que está vivendo uma nova vida em Cristo, mas não tira da cabeça as burradas que fez, as escolhas erradas que fez. E aquilo fica martirizando a pessoa, fica machucando, fica, sabe, a pessoa fica alimentando aqueles pensamentos de culpa. Porque lá em 1992 eu fiz tal coisa, mas já foi, mas... Então Paulo ele já vai dar essa primeira orientação aqui. Quer trilhar o caminho da perseverança, quer seguir as pegadas do mestre, esqueça das coisas que para trás ficam. Quer dizer o quê? Você está andando numa estrada, você está deixando estrada para trás de você. Se você está caminhando para frente, é óbvio que você está deixando chão para trás de você. Então, a primeira etapa para quem quer perseverar, para quem deseja ser um perseverante, é deixar para trás o que tem que ficar para trás. Mas no passado eu roubava. Deixa para trás, você ainda rouba? Não. Então, já pediu perdão ao Senhor, já foi perdoado, até porque o Senhor sempre perdoa aquele que vem até Ele de coração contrito. A palavra vai dizer que um coração quebrantado, ou seja, sincero, e que reconhece a gravidade do que fez e de quem é, né? numa totalidade, o Senhor não rejeita. Então, mas no passado eu roubava, mas no passado eu adulterava, mas no passado eu me dobrava para a imagem de escultura, de barro, de madeira, mas no passado eu fiz tanta coisa. Então, passado, já era para ter passado. Deixa isso para trás. Né? E avançando para as que estão diante de mim. São as mesmas coisas? Não. Não há como você virar páginas na sua vida, em todas as áreas, mas aqui principalmente a temática aqui é a vida espiritual. Não há como você avançar neste caminho se você ainda está com a tua mente presa lá no passado. Lá em quem você era. Lá nas coisas que você aprontava, lá nas situações que você estava envolvido, até mesmo aprisionado, né? Vícios e tudo mais. Então, primeira, deixa para trás o que tem que ficar para trás, e a segunda, não fica parado. Agora que você deixou para trás o que não importa, o que não coopera para essa nova vida que você está trilhando, prossigo para o alvo. Agora você tem uma meta. Agora você tem um alvo. Talvez no teu passado você viveu sem rumo. Você fazia as coisas por fazer, apenas para satisfazer o teu ego. Guarda bem isso. Ego. A gente vai estar falando bastante sobre isso mais para frente. Prossigo para o alvo. Para o teu objetivo maior. E para você prosseguir para este alvo, você precisa saber deixar as coisas para trás. Prossigo para o alvo. Qual alvo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
qual que é essa soberana vocação? Nós já falamos, a perseverança. Qual que é este prêmio? Viver eternamente com o Senhor. O prêmio maior não é pisar em ruas de ouro, paredes de cristais, enfim. Esse texto de Apocalipse ele é simbólico, ele retrata que viveremos em um local de muitas riquezas, mas que não terão o mesmo valor que nós damos para as riquezas aqui neste mundo. Há quem mate e morra por um punhado de ouro, né? Quando o texto diz que você vai andar sobre ouro, é tipo assim, a riqueza maior aqui não é essa, né? Então, você prossegue buscando o teu prêmio. Em outro contexto, Paulo vai usar o exemplo de um atleta, né? Paulo teve bastante contato ali com a cultura grega, né? E nós sabemos que a cultura das Olimpíadas, de atletas se empenharem muito em torno de um ou mais esportes, vem, né, da Grécia, né, daquele povo. E ele, num outro contexto aqui da palavra, ele vai dizer que o atleta, um atleta de atletismo, de corrida, ele corre por uma coroa. Então ele corre por uma medalha, ele corre por um prêmio material. E ele vai dizer, nós não corremos por uma coroa, né? Nós não corremos por uma medalha, nós não corremos por reconhecimento, né? A estrada que nós corremos, que nós percorremos, ela é por um prêmio que não tem dinheiro que pague, que não tem honrarias e elogios e mídia, holofotes, fama que se compare. Nós corremos por Cristo, né, e pelo que Ele fez por nós. Um vocacionado corre para um único alvo. Verso 15. No verso 15, Paulo muda um pouquinho o tom. Você que acompanha nossas transmissões, você vai perceber que sempre que lemos cartas do apóstolo Paulo, ele dificilmente ele é linear, né? Ele sempre está dando conselhos, mas ele vai mudando um pouco a rota para tratar de assuntos diferentes no mesmo trecho da carta, né? E aqui ele não faz diferente. Ele estava falando até agora que ele ainda não alcançou a perfeição. Mas no verso 15 ele vai dizer: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Mas se ele acabou de falar que não somos perfeitos, agora ele está afirmando que ele é. E que as pessoas para as quais ele estava escrevendo essa carta também supostamente seriam perfeitas. Não é isso que ele está afirmando nesse verso? Sim e não. Neste verso, Paulo dá a entender aqui um recado para alguém daquele povo ali, alguém ou algumas pessoas, e ele usa um termo para chamar a atenção. Todos que somos perfeitos, e aqui entenda, que se entendem já por perfeitos, tenhamos este sentimento. Qual sentimento? De que ainda há uma estrada a ser percorrida, de que ainda há um caminho árduo, difícil, de lutas, e que exatamente naquilo que você tem mais dificuldade é onde você vai ser mais provado. Se a tua dificuldade é falta de paciência, você vai encontrar gente em cada esquina para testar a sua paciência. Se a tua dificuldade é falta de perdão, vão pisar no teu calo a torta e a direita. Se a tua dificuldade é X, né? Acho que já deu para entender. É nela que o Senhor vai trabalhar em você aquilo diariamente. Por mais que doa, mas você é provado até ser aprovado, né? Então, ele diz, olha, se alguém aqui que já pensa ser perfeito, toma cuidado. Continue perseverando.
E se porventura, ou seja, se ao contrário, vocês pensam de outra maneira, Deus vai esclarecer a vocês. Então aqui ele está dizendo, olha, eu estou aqui falando para vocês de uma caminhada difícil, de que não há ninguém espiritualmente mais elevado do que o outro dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, de que não há ninguém intocável, essa pessoa, o pecado não chega nela, as lutas não chegam nela, não. Mas aí ele diz, olha, há ainda no nosso meio, isso valia para aquela época e vale para os dias de hoje também, alguém que diz assim, não, eu já alcancei um patamar espiritual ideal, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender, já tive muitas experiências na vida, já passei por muitas situações e venci, então tá tudo certo, tá. Essa mesma escritura vai dizer, ao que está em pé, cuide para que não caia. Existe um princípio antigo que diz, a soberba precede a queda. Então a soberba vem antes da queda, vem logo um pouquinho antes. Geralmente as pessoas que tomam os maiores tombos, e aqui estamos sim ainda falando da vida com Deus, geralmente são as pessoas que se achavam muito fortes. Geralmente é aquela pessoa, eu sempre dou esse exemplo, é o cara que ele abandonou a bebedeira. Mas ele se acha tão forte que ele vive na porta do boteco. A questão não é se ele vai voltar a cair, não é se, é quando, porque cair ele vai. Então é a pessoa, aqui quando Paulo está falando, e se tem alguém aqui, se porventura somos, ele ainda usa aquele somos, tipo, para se incluir na roda, para dizer que essa lição vale para todos. Se porventura já nos achamos perfeitos, então toma cuidado. Porque a palavra também nos diz, lembra aonde você caiu. Ou seja, lembra aonde está a sua fraqueza. Cada um tem uma em particular. Alguém que a fraqueza é mulher, alguém que a fraqueza é o álcool, alguém que a fraqueza é o dinheiro. Então você sabe, é o teu coração. Você sabe a falta de perdão, o ódio, o rancor, o que for. Mas eu já venci isso é coisa do passado, você acabou de falar aqui que eu devo deixar as coisas para trás. Sim, você deve deixar as coisas para trás e seguir para o prêmio da soberana vocação, no sentido de perseverar, mas não no sentido de saber e ter plena convicção de quem você era e de quem você é hoje. Se você se entende já como alguém forte, maduro, é mais um motivo. Parece desanimador o que eu vou falar, mas é fato. Para você perseverar ainda mais do que os outros. Porque a pessoa que está ali começando a se levantar é como uma criança que está aprendendo a andar. É fato que vai tomar alguns tombinhos lá e cá. Mas quem já está andando há bastante tempo e toma uma queda, demora a levantar. Então, Paulo está dizendo, olha, toma cuidado. Porque se você pensa dessa forma, que está tudo bem, Deus vai te esclarecer. Aí você me pergunta, Robson, mas como é que Deus esclarece, né? De que maneira? Tem duas principais. Ou falando com a pessoa, que é a mais tranquila, ou permitindo tomar aquele tombo bem tomado mesmo. Geralmente a pessoa que endurece muito o coração, o Senhor permite. Você é forte, você é o fortão. Você, nem de mim você precisa para enfrentar certas lutas na sua vida, para vencer certas tentações. Então tá, vai. Ele dá corda. Quem aí já empinou pipa, lembra da cena, quando você dava, linha. O Senhor vai dando linha. Você é o fortão. Você não precisa pôr o joelho no chão todo dia e pedir
graça para passar por tudo. Não, você é o cara, então beleza, eu vou dando linha. E de repente, bate um vento ali mais forte, se perde, não sabe nem para onde foi. Por isso que ele diz, de alguma forma, Deus vos esclarecerá. Ok? Então agora, ele termina com uma mensagem de acalento, né? de consolo nesse trecho. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, se contenta, se alegre, não despreze o tanto de estrada que você já caminhou. Talvez você ainda lide severamente com alguma luta contra algum pecado, contra alguma situação que desagrada o Senhor, e você está ali caindo e levantando mais forte e tal. A palavra aqui é de consolo. Não despreze tudo que o Senhor já te ajudou a vencer. Andemos de acordo com o que já alcançamos, mas ela também tem uma outra aplicação. É de consolo, sim, você ande de acordo com o que você já alcançou, mas também não queira dar passo maior do que a perna. Não queira achar que você venceu uma, você vai vencer todas e você é o cara. Não. Seja perseverante, mas perseverante com maturidade. Falamos então de vocação, da vocação soberana da perseverança. Agora vamos para o lado não tão bonitinho da história. Os inimigos da cruz de Cristo, a partir do verso 17. E antes que você se engane, aqui Paulo não está falando de quem está lá no mundão, afundado no erro, ele está falando de pessoas no caminho da fé, dentro da igreja. 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que andam segundo o modelo que vocês têm em nós. Paulo aqui dá uma fala muito pequena sobre discipulado, né? Então, ele diz, irmãos, sejam imitadores meus e observem os que andam segundo o modelo que vocês têm em nós. Paulo usa uma linguagem um tanto difícil aqui, então numa linguagem mais fácil de ser entendida, seria mais ou menos assim. Paulo dizendo, eu sei que vocês têm a mim como uma referência e também outras pessoas que estão cuidando de vocês, pastoreando vocês, enfim, mas observa se eles estão seguindo o modelo que a Escritura diz. Não sigam pessoas por cargos e por nomes, mas pelo exemplo que dão. Por quê? Verso 18. Porque muitos andam entre nós, por isso eu afirmei aqui que Paulo não está falando aqui agora de quem está lá no mundão, porque geralmente a gente pega a Bíblia e divide meio a meio, né? Quem está errado, quem está em pecado aqui é só aquela pessoa que está perdida lá. Não é só ela, também, mas não é somente. Pois muitos andam aonde? Entre nós. O entre nós aqui é no meio da igreja. Dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo. Aqui Paulo está citando um grupo de pessoas, das quais ele já havia alertado, falado, para o grupo ali por completo, para aquela igreja local ali por completo, mas que passou um tempo e sem haver arrependimento deste grupo, agora ele diz, olha, eu já falo a respeito dessas pessoas, e com certeza Paulo já havia falado com essas pessoas, não somente delas, mas aconselhado e tal, mas agora ele diz que ainda ele se refere a elas, mas chorando.
E aqui é um choro de desespero, é um choro de pesar. Então ele diz, chorando, que essas pessoas se tornaram inimigas da cruz de Cristo. Mas quem são essas pessoas? Do que Paulo está falando? O verso 19 já explica isso para nós. O destino deles quem? Destes que são inimigos da cruz de Cristo, que Paulo fala deles já com voz de choro. O destino deles é a perdição. O Deus deles, Deus com D minúsculo, é o ventre. Aqui ele vai falar algumas questões, mas vamos iniciar por esta. O Deus deles é o ventre. Entenda? Ventre, essa região aqui, né? Mas no sentido de ego. O principal ponto que nós pensamos sobre o ventre é estômago, né? Então, pode ser até uma simbologia da gula, mas né, Paulo não está falando de glutonaria aqui. Ele está falando de modo geral. Quando ele diz, olha, o Deus deles é o ventre, é tipo assim, cada um a seu modo, despertando aí a sua carnalidade para uma área específica, essas pessoas não têm mais ao Senhor como Deus, mas a si próprios, as suas vontades. Com certeza você conhece alguém que fala, não, quando eu quero alguma coisa, eu consigo. Eu compro, dou um jeito, eu vendo aqui, eu faço. A pessoa é obstinada e ela não aceita não ter o que ela quer na hora que ela quer. O Deus desta pessoa é o próprio ventre. Ou alguém que fala, não, quando eu não estou bem, quando eu estou irritado, eu vou mesmo, eu bebo mesmo, eu faço mesmo, eu extravaso mesmo, e eu não quero saber, depois eu vejo as consequências. O Deus dessa pessoa é o próprio ventre. É o próprio querer. Aí você me diz, mas você acabou de falar que Paulo está se referindo a pessoas dentro da igreja. Sim. Há pessoas com essa característica dentro do povo, andando no meio do povo de Deus também. Então, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, a glória, lembra que falamos agora há pouco de prêmio, o prêmio pelo qual corremos a estrada da perseverança, sendo o nosso prêmio o céu, sendo o nosso prêmio Jesus, estar com Ele, né? Ao contrário aqui, o prêmio dessas pessoas é a própria glória. O prêmio dessas pessoas é o que elas querem daqui da terra, né? O Senhor vai dizer em um dos seus sermões que o homem mais miserável deste mundo é aquele que só busca as coisas do mundo. Se você olhar aí fora, o mundo vai dizer o contrário, né? Que os homens mais ricos do mundo são aqueles que têm mais posses, né? Se você perguntar aí para um especialista, ele vai dizer que dentre os homens mais ricos do mundo estão aí governantes, estão aí donos de terras, fazendeiros, os presidentes, os donos dos maiores bancos internacionais. Mas entenda, no ponto de vista de Deus, nas questões espirituais, tudo tem um sentido diferente e muitas vezes, na maioria das vezes, na contramão do que o mundo diz. O Senhor vê de outra forma. Aquele que tem tudo desse mundo e só é o mais miserável perante o Senhor, porque ele tem tudo
mas tudo que ele tem vai ficar aqui. No dia que ele morrer, mansões, dinheiro, carro, poder, fama, acabou. Então a glória dessas pessoas é uma glória terrena. E aí Paulo volta para quem persevera, verso 20. Pois a nossa pátria, então o nosso alvo, o nosso destino está nos céus, não é aqui. Não é nas paixões deste mundo que deve estar as raízes do nosso coração. A nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O que ele está dizendo aqui? Este corpo de humilhação. Por que Paulo chama o nosso corpo de um corpo de humilhação? Porque é na nossa carne que nós sentimos os efeitos ou até mesmo a inflamação, a tentativa, a tentação do pecado. Tudo que você pode lembrar aí na sua mente de pecado, você vai ver que vai se resumir a olhar, ouvir, falar e tocar. Então tudo envolve o corpo. Não há pecado que não envolva o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, consequentemente o corpo reagindo a esses estímulos. Ele diz, olha, esse corpo de humilhação será transformado. Esse corpo que tanto nos causa humilhação, que tanto nos faz sofrer e viver essa luta intensa contra o mal, contra o pecado, ele será transformado. Então, a nossa esperança está nisto, na transformação final do nosso corpo, para ser igual ao corpo de sua glória, o corpo dele. Caso você não saiba, não tem a ver aqui com a lição, mas acho que é importante dizer. Após a ressurreição do Senhor, a palavra diz que ele não estava com os seus pulsos e os seus pés tudo bonitinho, coberto, não, tá? O Senhor, na ressurreição, e a palavra diz que um anjo aparece para os apóstolos, os discípulos, e diz a eles: esse mesmo Cristo que vocês viram subir aos céus retornará para vocês. Quando ele diz esse mesmo Cristo, eles não estavam falando só que é a mesma pessoa, mas da mesma forma. Quando Jesus ressuscita e ele volta ali para passar 40 dias ali em Jerusalém, enfim, com os discípulos dando orientações, ele aparece para vários ali em momentos diferentes, mas aparece com ainda as marcas, bom que se diga, no pulso, tá? Não na mão, nos pulsos e nos pés, e a marca da lança do soldado também. Então, o Senhor tem ainda em seu corpo a marca da humilhação da cruz. Não são marcas que doem mais, nem que sangram, nem nada, mas são as marcas ali para que fique testemunhado por toda a eternidade o que custou para que pudéssemos ter graça, força, resistência, perseverança para alcançarmos o final da carreira, trilharmos essa estrada até o final. Não é pela nossa força, mas pelo que Ele fez, que estará lá, marcado, para testemunho de todos. Mas nós temos uma pequenina porção disso. Nós temos o nosso corpo de humilhação, nós temos a nossa humilhação particular aqui em vida.
mas a nossa não será levada para a eternidade, porque não há nada para que possamos levar de exemplo, como o nosso Senhor tem, as marcas da cruz que nos trouxe a salvação. A marca do nosso corpo de humilhação é o pecado. A marca do nosso corpo de humilhação talvez também sejam dores, sejam doenças, sejam dificuldades, restrições, e que nenhuma entrará lá. A palavra diz que ao chegarmos ao final dessa estrada, ao chegarmos à eternidade com o Senhor, se vivemos para o Senhor aqui, né? Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá lembrança das coisas passadas, não haverá dor, choro, nem morte, porque todas essas coisas são passadas. Como o texto mesmo aqui diz, ficam para trás. E Paulo vai terminar esse texto dizendo que, além dele transformar o nosso corpo de humilhação, ele também tem o poder de subordinar a si próprio todas as coisas. Quais coisas? Todas. Todas. Então, se ele tem o poder de subordinar todas as coisas, e a palavra diz, todo joelho se dobrará, do mais pobre aos reis da terra. Todos se ajoelharão e reconhecerão o seu senhorio no último dia. Esteja este ali ajoelhado, salvo ou não, vai se ajoelhar para reconhecer o senhorio do Senhor, para entrar pelos portais celestiais, ou vai se ajoelhar, reconhecer o senhorio do Senhor e ser condenado. Para um lado ou para o outro, mas o ajoelhar e reconhecer o senhorio de Jesus sobre todo o nome é fato. Todos passarão por isso. Eles estão dizendo aqui, olha, se ele tem o poder para fazer isso, ele não teria um poder ainda, né, que não exige tanto para te ajudar a trilhar essa estrada até o fim? E o verso 1 do capítulo 4, que é o finalzinho aí desse trecho. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Aqui Paulo ele termina com chave de ouro esse trecho, dizendo que as pessoas que ele alcançou para Jesus eram a coroa dele, eram a conquista maior dele. E também a alegria dele. Amados, permanecei deste modo, firmes na sua força? Firmes em quem você é? Não. Firmes no Senhor. E aqui ficam esses dois caminhos apresentados. Há quem busca força, busca estar firme no Senhor, ainda que tentado, ainda que provocado, a voltar a quem era antes, a voltar a cometer os mesmos erros de antes, mas perseverando, mas falando não, mas negando a própria carne e trilhando ali a trancos e barrancos, né? Tropeçando, catando o cavaco algumas vezes, mas não desistindo. Existe essa ala, mas também existe a outra ala, que são aqueles que vão começar a caminhada e vão olhar e falar, dá muito trabalho. Então eu vou aqui olhar para o meu ventre e buscar o que eu quero. E se este Deus não atender o que eu quero, tchau. Estes são os inimigos da cruz. Então pessoas com a Bíblia debaixo do braço, inimigos da cruz. Mas qual a motivação de se esclarecer isso? Lançar em rosto? Não. A palavra diz que todos nós éramos inimigos. O único fator é que alguns ainda são. E a palavra, ela é um eterno convite. Eterno, entendam, né? Enquanto a nossa vida durar aqui, né?
É um convite que se renova diariamente. É um convite para quem está na condição de inimigo de Deus. Alcance o título de filho, alcance o título de salvo, de eleito. Mas este alcance não é por nós. Este alcance é pelo que o Senhor fez e não pelo que nós fazemos. Mas então qual a minha parte nisso tudo? Reconhecer que precisa de forças para perseverar. Se dobrar ao Senhor e pedir forças e levantar-se e caminhar. Deixando as coisas que para trás devem ficar. Até que ponto você precisa deixar as coisas para trás? Se um contato que você conversa te tenta, exclua. Se um negócio que você está participando te faz retroceder, te envolve em questões que envergonham o Senhor, corta relações com esse negócio. Renuncia. Assina a sua saída. Sai. O Evangelho é um evangelho de renúncias. Para você trilhar essa estrada, é óbvio, para você ir para o norte, você deixa o sul para trás. Então, você precisa deixar coisas para trás e muitas vezes severamente, radicalmente. Quem temos sido? Pessoas perseverantes ou ainda estamos como inimigos? Por que inimigos? Porque a palavra nos diz que a amizade com o mundo constitui inimizade contra Deus. Não dá para você agradar os dois lados. Não dá para você agradar o modelo da sociedade de que você pode estar casado e ter ali sua amiguinha colorida, ter ali aquela melhor amiga que você conversa tudo às escondidas. A sociedade diz que você pode... você tem seu emprego ali, mas você está vivendo com o Senhor, você está, né, na caminhada da fé, mas faz uma fezinha ali, joga no tigrinho, tenta um dinheiro fácil. Entra num esquema que para um ganhar, milhões perdem. É isso. Parece bobagem para muita gente, mas não. Procure perguntar ao Senhor: Senhor, tem alguma coisa que está ainda puxando meus passos para trás e eu não estou conseguindo seguir? A palavra diz que não é a nossa condição financeira, que não é a nossa questão de saúde, não é a nossa... não é quem somos socialmente falando, mas o que nos afasta do Senhor, o que impede que as mãos dele estejam estendidas sobre nós e que as coisas na nossa vida prosperem, de alguma forma, são os nossos pecados. Então, se você ainda não saiu, saia hoje dessa condição de inimigo da cruz. E não pense que porque você está com uma Bíblia debaixo do braço, ou está indo na igreja que for, com um crucifixo no pescoço e cumprindo rituais, que você não pode ser um inimigo de Jesus ainda. Porque pode. A palavra sagrada está dizendo isso para nós essa noite. Se o teu Deus ainda é o teu ventre, se você é a pessoa que o que eu quero é na hora, o que o meu corpo pede eu não nego. Então o teu Deus é o ventre. E quem tem o ventre como Deus, teu ventre vai apodrecer. Você é pó e você voltará ao pó. O seu Deus se desfará.
ainda há tempo de trilhar por outra estrada, pela única estrada, pelo único caminho que leva a Deus. Essa é a nossa mensagem para hoje, um tanto pesado, como tem sido as últimas também, mas de extrema importância. Essa mensagem é desejo do nosso coração que alcance os de fora, mas também é um alerta para os de dentro, já para os da casa. Cuidado. Quem não persevera é inimigo. A palavra diz que aquele que larga a mão do arado, ou seja, né, que dá um tempo, o Senhor não tem prazer na alma deste. O Senhor tem prazer, sim, daquele que está ali lutando, está sofrendo, está tendo dificuldade, mas não desiste, prossegue. Muitas vezes sozinho, muitas vezes sem ajuda. Mas este alcançará a recompensa. Amém? Vamos encerrar com uma oração. E que esse seja o tema da sua oração, não somente hoje, mas essa semana. Peça por perseverança, peça por graça da parte do Senhor, para ser alguém que cada vez menos envergonha o nome dele, ou se possível, nunca. Sabemos que a perfeição é no último dia, mas a caminhada de aperfeiçoamento é o começo dela. Né? Curva a sua cabeça, caso você possa, onde você estiver, em reverência ao Senhor. Vamos falar com o Pai. Pai Santo, Pai amado, coloco, Pai, diante de Ti cada vida que está me assistindo e que acompanhou essa transmissão até aqui. Não sei o nome de cada uma delas, mas o Senhor sabe. Não sei a história de cada uma delas, mas o Senhor sabe. Ajuda a cada uma aqui, ensina, orienta, chama atenção, para que deixem de fato tudo o que precisa ser deixado para trás, a vida pregressa, a vida lasciva, a vida inconsequente, e em Ti encontrem o sentido do viver e sigam pelo novo caminho que é o Senhor. Só o Senhor pode dar graça para não sermos tentados a trilhar atalhos. Mas sabemos que se perseverarmos, o destino final é garantido contigo. O prêmio valerá muito a pena. Estar contigo eternamente. Então essa é a minha, é a nossa oração. Cada um que foi tocado pelo Senhor e acompanhou essa mensagem até aqui, que seja fortificado pelo Senhor essa semana e possa sentir as tuas mãos dando um novo ânimo, um novo vigor para a caminhada. Assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isso? Então, que você seja um perseverante. E não desista. Parece difícil, muitas vezes parece que não vai dar. Mas com o Senhor tudo é possível. Tudo é possível ao que crê. Desde que persevere. Fé sem obras é morta. Fé perseverante gera frutos aqui e por toda a eternidade. Compartilhe, novamente, repito, compartilhe essa live. Essa live será deletada daqui a 30 dias pelas novas diretrizes aí. Então, vá também lá para o nosso canal. Agora mesmo estou finalizando essa transmissão. Já vou deixar o link aqui embaixo. Seja lá meu inscrito. E aí você vai ter acesso a todas as lives anteriores e poder aí compartilhar com os seus amigos muitas mensagens aí da palavra do Senhor. Ok? Então, compartilhe sim, mas também não deixe de acessar o link que eu estarei postando aqui nos comentários. Que o Senhor te abençoe, uma excelente semana e, se assim Ele nos permitir, domingo que vem, 10 da noite, estaremos aqui novamente para mais uma transmissão. Uma excelente semana para você e para sua família e que Deus te torne cada vez mais perseverante.